Quando passou pela primeira vez no Humor à Primeira Vista, há cerca de 4 anos, estava a terminar a tour de Modo Voo, o primeiro e até agora único espetáculo de stand-up comedy que apresentou. Nos últimos anos, Guilherme Geirinhas explicou-nos também coisas chatas com humor e cumpriu, diria Tony Carreira, um sonho de menino e trabalhou para o Sporting Clube de Portugal, o Clube do Coração, como apresentador do podcast ADN de Leão. Agora apresenta a série Vai Correr Tudo Bem, já disponível no YouTube, na qual andou a trabalhar nos últimos anos. Guilherme, bem-vindo de volta ao Humor à Primeira Vista. Obrigado. Gostei muito que tivesse dito vai correr tudo bem e não vai ficar tudo bem. Exatamente. Como confidenciaste antes. Tive que pensar outra vez. Sim. Hesitaste. Hesitei. Humor à Primeira Vista. Vou levar o quê? Vais lá o carro. O laboratório é 4 cruzamentos aqui com sinal. Eu vou em metade do tempo a pé. Não vou levar o carro. Vou levar o carro. Não estás doida? Não vou levar o carro. Então. Eu não conduzo há 6 meses. Não vou estar a fazer isso. Não vou. Não é seguro. Vou de Uber. Não vou conduzir. Ok. Vamos lá. Isso. Devagarinho. Tu consegues. Na altura em que estamos a gravar, já estreou o primeiro episódio da série. Certo. Eu já vi o segundo também. Fui à antestreia já agora. Muito obrigado pelo convite. Acesso privilegiado. E quando este episódio sair, as pessoas também já conseguiram ver o segundo episódio no YouTube. Certo. Portanto, a minha primeira pergunta é: vieste para cá de carro? Excelente pergunta. E começamos logo então com uma melhoria terapêutica. Vim para cá de carro, sim senhor. Ok, boa. Quanto tempo é que demoraste? Na verdade, demorei o tempo que dizia o GPS, o que é uma grande vitória terapêutica também. Okay. Portanto, demorei 9 minutos a chegar aqui. Eu moro relativamente perto, agora as pessoas podem fazer o perímetro a partir daqui e ver onde é que eu moro. Mas sim, demorei, não voltei atrás no caminho. Portanto, acho que lá está, se isto sai depois do segundo episódio, acho que as pessoas vão... Repara, se isto saísse agora, as pessoas não iam perceber o que eu estou a dizer. Sim, exatamente. Porque é uma coisa que eu tentei esconder ao máximo. Exato, para mim foi até chocante ver na série a representação dessa tua questão com a condução de teres que voltar atrás para verificar se não atropelaste ninguém, se paraste no stop, acredito, coisas desse género. Não, porque o stop não. O stop não, porque isto tem muito a ver, ou seja, isto tem a ver com controle, que é o stop, como eu não estou a fazer mal a ninguém, a mim, se eu passar, não é o stop, o que eu sinto é quando há alguma coisa que interfere comigo, sei lá, por exemplo, uma lomba, interfere com o carro e que pode... Eu aí tenho que voltar atrás para confirmar, porque nada me garante se era uma lomba ou se era uma criança que estava a apertar os atacadores no meio da estrada. E aí eu tenho que voltar atrás no caminho. É sempre quando sentes que podes ter cometido quase um crime, não é? Sim, é isso. De certa forma é isso. No fundo é isso, sim. Eu tenho que voltar atrás para verificar que correu tudo bem. Sim. Ok. Como eu estava a dizer, foi quase chocante para mim ver isto, porque eu não tinha ideia que isso existia sequer, que uma pessoa conseguia ir até esse extremo para controlar um problema que tem, não é? Como é que... É verificação, sim, no fundo. Mas aquilo parte de uma base real, mas está exagerado ou era mesmo assim? Ou até era mais exagerado na vida real? Sim, epá, eu disse na antestreia, a Margarida, a minha mulher, eu jogo pádel à segunda-feira, e para mim era muito trigger conduzir à noite. Porque à noite é quando acontecem os crimes, à noite é quando os ladrões decidem assaltar as casas, decidem matar pessoas, e então conduzir à noite era muito mais difícil do que conduzir dia. Portanto, eu ia para o paddle e conseguia, eu também usava um truque, eu filmava sempre o caminho e depois chegava ao destino. Filmavas o caminho como? Filmar, metia o telemóvel em cima à frente de... Sim, eu sou completamente doente dos corpos. Filmavas o caminho. Filmava o caminho, sim. Eu tinha vergonha de... Eu estou a dizer isto aqui, é a primeira vez que eu estou a dizer isto aqui, já estás aqui com um exclusivo. O que é que eu fazia? Eu basicamente... quem não viu o episódio vai ficar completamente fora de contexto. Não, mas vão ver, claro. É suposto verem antes de ouvirem a entrevista. Mas pronto, o que é que eu fazia? Imagina, ia da minha casa ao paddle, demorava mais ou menos 15 minutos. Como eu sou uma pessoa muito pouco pontual, e portanto sai 15 minutos antes, eu não posso voltar atrás nessa altura, porque senão vou chegar atrasado ao paddle. Claro. Portanto, eu lá está, fui
tentar arranjar uma estratégia que me permitisse não chegar atrasado, e então comecei a filmar o caminho. E filmava sempre, ou seja, se tu fores ver o meu rolo da câmara, há uns meses atrás, não sei se ainda tenho, por acaso posso ver. Posso ver. Mas, ou seja, tu depois vias o... E depois chegava ao destino e via o caminho todo, sim. Se o caminho tivesse sido 15 minutos, estavas 15 minutos a ver o vídeo? Eu cheguei a ver vídeos de 2 horas meus de condução? Sim, de condução. Okay. Via com aquela, ou seja, fazia o scroll rápido, estás a ver? Lembro-me quando passava por viadutos e a luz baixava, aí via com alto detalhe. E então filmava, eu devo ter aqui os vídeos, agora tenho que andar para cima, porque lá está, porque atualmente só estar a falar sobre isto quer dizer que já não faço. E há quanto tempo é que conseguiste superar isso? Eu, há 1 ano e meio comecei a fazer uma coisa mais específica de terapia cognitiva comportamental para resolver, porque eu já fazia desde muito cedo tinha uma pessoa com quem falava, um psiquiatra mesmo, mas isto é uma coisa muito específica que tem que se trabalhar com alguém que já lidou bastante com o transtorno obsessivo compulsivo, e portanto foi aos poucos, ou seja, o ano passado, há 1 ano e meio, tu do dia para o outro não vou conseguir conduzir sem filmar o caminho ou sem voltar atrás. O que eu fui fazendo foi, por exemplo, quando o caminho é o mesmo para ida e volta, eu hoje vim para aqui, o que eu fazia era, se fosse há 1 ano, o caminho de ida eu não filmava, porque ia voltar depois e, portanto, podia confirmar na volta. E só filmava à volta. Apesar de tudo, arranjavas subterfúgios para... Mas isto era uma melhoria. Porque, eu não vou conseguir de um dia para o outro, um caminho que demora 15 minutos e que eu fazia em 2 horas, eu não vou conseguir fazê-lo em 15 minutos de um dia para o outro. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu, primeiro, o caminho de ida, eu consigo não filmar, porque eu vou voltar. Agora, quando é um caminho de sentido único, que eu vou e que não vou voltar pelo mesmo caminho, aí tinha que filmar, portanto, aí não conseguia melhorar. Depois foi tirar a filmagem, foi o mais difícil. Porque a filmagem ajudava-me bastante, porque eu quando não filmava eu tinha mesmo que voltar atrás quando acontecia, quando havia uma lomba, quando fazia uma travagem brusca, quando alguém buzinava, quando... E isto é desde que começaste a conduzir até... Não. Foi algo que surgiu já... Isto é uma das formas que se manifesta o transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, eu basicamente... isto é um podcast de humor, não é? Mas já vou fazer uma pergunta sobre o humor. Já vamos ao humor. Mas sabes que o que me irrita é que eu achava, ao mesmo tempo que lá está, que tens aquela fase em que estás muito frustrado porque é que eu tenho isto, ao mesmo tempo há aquela coisa, mas eu sou especial, eu sou especial, tenho esta merda. E o humorista precisa de se sentir especial. Só que depois, o que acontece? Claro que eu fui ler tudo sobre isto aqui, e eu encontrei, o Raminhos deu uma entrevista, e ele também tem isto de conduzir. E eu fiquei lixado a pensar, há outro humorista aí português que tem isto. Mas acho que ele não filmava o caminho. Nem nisto era especial. E eu comecei a ficar lixado, mas espera aí, mas o meu problema, há outro humorista português que tem isto? E eu comecei a ficar, e depois fui ler mais sobre o assunto, e realmente uma das manifestações da obsessivo-compulsividade é as verificações, não é? As verificações, confirmar, e uma das manifestações, ou seja, voltar, eu tenho muitos rituais em casa de confirmação, eu pisco o olho, não é para alguma, é uma repetição, piscar o olho alivia-me no fundo, é ótimo porque dá imensos comentários no YouTube a dizerem que eu pareço a Ruth Marlene, porque pisco, diziam isto aqui no ADN de Leão, que parece a Ruth Marlene, pisca, mas isto no fundo é só aliviar um bocado a dor da repetição e portanto repito, o piscar o olho em vez de estar a repetir, sei lá, confirmar coisas, não é? E agora pegando no que estavas a dizer, isto é um podcast sobre humor, portanto, apesar de todos estes transtornos obsessivo-compulsivos, tu conseguias na altura perceber que até certo ponto a situação é ridícula. Claro, sim. Mas imediatamente, ou seja, estavas a passar por aquilo e percebias, estavas a fazer scroll na câmara, a ver vídeos de 2 horas a conduzir. Eu tenho coisas muito mais ridículas que eu fazia. Então, queres que eu te diga? Quero. Eu ligava para o trânsito. Eu cheguei a ligar para o trânsito a perguntar algum acidente na saída da Ponta Vasco da Gama. Por exemplo, eu vinha do ADN de Leão. Sim. Aliás, o diretor de comunicação na altura do Sporting, Miguel Braga, eu dizia que eu estava a tentar que não conduzir até lá, porque na altura conduzir ainda era um assunto, e ele dizia que não tinha, já não lembro, eles diziam para eu ir com outra pessoa, porque eu não tinha coragem de lhe dizer o que é que se passava, estás a ver? E ele depois foi à antestreia e disse, era por isto que tu não querias conduzir, estás a ver? E eu lembro-me, por exemplo, de vir do ADN a atravessar a ponte, e no final, na saída da ponte, levei uma buzina dela, vi o caminho todo em pânico, porque depois estava com pressa para chegar a um sítio e já não pude voltar atrás porque era uma via rápida. Não, porque era a saída da ponte. Repara, eu tenho que voltar atrás para ir para a ponte. Eu tinha que passar a ponte toda outra vez.
em hora de ponta, e eu pensei, pá, eu não consigo fazer isto agora, não. Eu não vou dar a volta e ir outra vez para a margem sul, voltar da margem sul, pá, não vou. Então vou ligar para o trânsito. Então a ligar para o trânsito, olha, desculpa, passei ali pela Ponte Vasco da Gama e pareceu-me ver... Não foi isso que eu disse, não foi isto que eu disse. Eu vou agora para a Ponte Vasco da Gama. Sim. Será que consegue-me dizer se há algum acidente? Ali na Ponte Vasco da Gama, pronto, não, está tudo limpo, ok, pronto, posso... Isto é alívio, tu procuras, é um bocado como o humor, eu acho que é um bocado como o humor, que é, tu com o riso há algum alívio, não é? Claro. E isto no fundo das obsessões é, pá, tu procuras sempre o alívio, e isto aliviava-me, repetir, filmar, confirmar, pronto, e depois é devagarinho eslargando cada uma destas coisas. Pronto, e depois chega uma altura em que tu consegues mesmo. Mas chegavas a estar atrasado muito tempo para chegar a uma gravação ou coisa desse género, ou seja, prejudicava-te a vida nesse sentido. Sim. Não, sim, muito. Por isso é que lá está, por isso é que tive que resolver. Foi exatamente. Porque se isto fosse uma coisa, sei lá, por exemplo, pescar o olho, apesar de tudo, não. Exato. É uma coisa, é chato, é para as pessoas, não é? Sim. É chato, incomoda, é feio, mas eu consigo fazer a minha vida a pescar o olho. Sim. Só, pronto, o vídeo vai-te dar se calhar mais irritar-te um bocadinho mais. E por exemplo, aos editores do ADN eu pedi para eles me protegerem, mas era impossível, dava-lhes imenso trabalho. Sim. Agora, isto era uma coisa que realmente eu tinha que resolver porque tirava-me essa qualidade de vida. Mesmo, sei lá, rituais que eu tenho em casa, de pá, tenho muita coisa, pá, eu toco em muitas coisas, tipo, se toco uma vez, tenho que tocar 2, 3, 4, aquelas coisas clássicas, fechar a portas várias vezes, fechar as luzes. Eu demorava 20 minutos a deitar-me para repetir as coisas. Mas isso, apesar de tudo, é pá, não me prejudica assim tanto. Por exemplo, no primeiro episódio vemos a quantidade de escovas de dentes. Isso acontece? Sim, não exatamente daquela forma. Ali está no Wes Anderson style, não é? Talvez sim, se tu queres lhe dizer. Não fui eu que, isso acho que é um ótimo elogio para aquilo que nós fizemos. Para aquilo que nós fizemos. Mas sim, eu acho que isto foi também um balanço do co-argumentista Rogério Casanova, que eu vou fazer pontos, mas que eu disse que queria dizer estas coisas, mas tentar dizer na série de uma forma mais distante de como eu as vivo. Por exemplo, a condução não é uma coisa mesmo, mas para não ser sempre... porque eu acho que quando tu estás a dizer exatamente aquilo que te acontece também, há o perigo de quereres... lá está a tocar com o dedo na ferida, não é? Então esse distanciamento consegues ter mais graça, se calhar, não é? E aquilo da escova de dentes não acontece bem assim, ou seja, eu não deito a escova de dentes ao lixo 7 vezes na mesma manhã, eu não faço dessa forma, mas tem coisas de repetição, ou por exemplo, ali está um nojo também, a coisa do nojo, de ter nojo de coisas, que eu tenho muita coisa, pá, sei lá, eu lembro-me de sair à noite com amigos meus e eles todos beberem uns dos copos uns dos outros, e, pá, eu nunca vi de um copo de um amigo meu. Nunca vi, ou seja, isso é uma coisa que mete imenso nojo, não é? E está ali também um bocado disso, de usas a escova uma vez e ela vai para o lixo. Pronto, mas não faço aquilo exatamente daquela maneira. Isso não é. Tu falavas de tocar no dedo na ferida, foi uma expressão que usaste também na antestreia. Dizias que quando começaste a pensar na série querias tocar com o dedo na ferida sobre estes assuntos, obviamente com o humor, e que o Rogério Casanova, portanto, pessoa que não conhecemos, mas é uma identidade cronista no público, não é? E perfil de Twitter, que também tem muita graça, obviamente, e é co-argumentista. E, portanto, não elogios que ele fica com a mania. Peço desculpa, retiro tudo o que disse. Não, mas tu disseste que ele foi um bocado o balanço entre tocar com o dedo na ferida e não te levares demasiado a sério. Achas que essa ideia de tocar com o dedo na ferida sobre estes assuntos afasta-se do humor e ele trouxe-te um bocado mais para... Não te esqueças que isto é uma série de comédia? É um bocado isso? Não, porque eu também vejo... eu também não queria fazer uma coisa altamente paternalista e, não é? Olhem aqui... Sentimentalista, não é? Sim, não queria isso. Eu acho é que ele já viu muita coisa. O Rogério já viu muita coisa e possivelmente todas as coisas que eu queria fazer a tocar o dedo na ferida já foram feitas. Porque já foi quase tudo feito, não é? Claro. E portanto ele só me encaminha. Eu acho que é importante primeiro, quando escreves alguma coisa com alguém, se alguém te contraria, não é? E o papel do Rogério foi, e eu também para ele, foi contrariar-nos sempre até chegarmos à melhor versão daquilo que muitas vezes não é boa o suficiente, mas que foi o melhor que chegámos. E ajudou nós estarmos de facto muito distantes um do outro em termos de vida. Porque o Rogério é um gajo que escreve em esplanadas com papel e caneta
e que bebe café de má qualidade pronto, ou seja, e que me obrigou a ter todas as reuniões por telefone. Porque não tem... Por telefone? Ele não tinha o WhatsApp instalado, não tinha nada, não Sério? tinha... Sim. Aliás, ontem nós fomos gravar, estamos a gravar agora um comentário, gravámos um comentário ao primeiro episódio, que isto vai ser para a semana, portanto, pronto, já deve ter saído? Sim, já saiu, entretanto, que ele estava altamente contrariado, porque pediram-nos para ir a sítios, não é? Pediram-nos para ir a tipo entrevistas e não sei o quê, com e-mails, isso, que ele não queria fazer nada. E a única coisa que ele disse que queria fazer era, não, eu quero fazer aqui, a única coisa que eu aceito fazer é aquilo que se fazia nos DVDs. Para tu veres o quão antigo ele é. Exato, é com o comentário do realizador, não é? Exatamente, sim. Tu sabes o que é que ele está a falar, então? Tenho ideia, sim. Pronto, ok. Estamos a ver o filme e estamos a comentar. Aqui eu fiz isto porque não sei o que, não sei o que mais. Pronto, lá está, nos DVDs havia essa opção de meteres uma faixa áudio com o argumentista. Mas pronto, mas o Rogério foi fixe nisso, tipo, contrariou bastante. E como temos idades diferentes, temos vidas diferentes, eu acho que desse choque, ou seja, de eu querer, sei lá, o Rogério não sabe quem é o número. Né? Ou seja, claro. E nem tem de saber, mas eu também não sei se calhar o que é que foi feito num filme. Não estava a falar de um filme do John Carpenter, que eu nem sei dizer, Carpenter, e essa junção, não é? De repente tu tens uma referência, tanto tens um youtuber como um cineasta, acho que pode sair daí qualquer coisa melhor. E porquê é que achas que ele aceitou fazer isto contigo? Não faço ideia, eu não sei responder mesmo a isso. E porquê é que te lembraste dele? Porque achei que ele tinha graça, não é? Do Twitter? Do Twitter, sim, só do Twitter, sim, porque achei que ele escrevia bem e porque ele fala das duas coisas que eu também mais gosto, que é o Sporting e cinema. Que são as duas coisas. Eu sou esse podcast de cinema, este de humor, claro, esse sempre claro que sim. E pronto, e amo o Sporting, e portanto são as duas coisas que eu sentiste ali uma afinidade. Sim, aí temos, sim. Mas sem saber necessariamente o que é que ele podia trazer como argumentista, ou gostavas de o ler em tweets, coisas desse género? Ele escrevia muito sobre cinema, não é? Escrevia, e as crónicas que escreve também. E sobre cinema e sobre televisão. E portanto, eu acho... Uma coisa que eu vi ao longo da série é que muitas vezes as pessoas que eu gostei, com quem eu mais gostei de trabalhar são pessoas que veem muita coisa. Ou seja, por exemplo, nós temos um ator que eu acho que foi a primeira experiência de acting dele, que fazia de meu manager, que é o Ricardo, quer dizer, ele é o Jafar, mas pronto, faz de Ricardo, que eu acho que ele era assistente de realização, ele não era ator. Só que ele deu um ótimo ator. Ok. Porquê? Porque já fez imensa coisa, não é? Já deve ter feito atrás das câmaras, e isso depois dá-te uma aprendizagem, não é? Que tu já viste os outros a fazerem mal algumas vezes, já viste outras vezes a fazerem bem, e então ficas com a noção de como é que se faz. Yeah. Claro. Ok. Como é que surgiu o convite ao Rogério Casanova? Mandei-lhe uma mensagem pelo Twitter. Olá, sou o humorista Guilherme Geirinhas. Tenho vergonha da minha. Eu tenho ali a mensagem. Queres que eu te leia? Não vou ler a mensagem. Mas dei contexto, sim, contexto. Sim, tive que dar contexto. Mas o que é que explicaste? Ou seja, eu quero fazer uma série sobre isto? Quero fazer uma série. Nunca tinhas falado com ele? Não. Ok. Nós já tínhamos tido. Eu acho que ele já tinha já tinha feito uma quote a um tweet meu irónica, meia a rasgar-me. E tu gostaste? Eu apreciei isso, sim. Eu acho só que era um escândalo alguém que escreve assim sobre o cinema não fazer nada, não? E eu gosto dessa coisa, por exemplo, a crítica de cinema, ou tem sempre, é como os produtores de humor, tem sempre ali um bocadinho tipo, mas eu critico, mas eu quero fazer isto, não é? Pronto, e eu achei que ele, como escrevia, se ele fala assim sobre isto, acho que tem propriedade também para fazer. E eu, como também não sei, repara, eu também não tinha experiência nenhuma, não é? Sim. Não tinha feito nada, portanto acho que nos juntámos ali e éramos só duas pessoas que curtiam de ver coisas. Mas tu já tinhas, não só no teu trabalho como comediante, mas na área da publicidade, sim. Já tinhas feito várias coisas com a componente vídeo, no sentido de tu próprio também pensares como é que vais produzir, como é que vais realizar, etc, certo? Não estou a dizer nada de errado. Mais na coisa nos Young Lions, sim. Exatamente. Sim, nos com o teu irmão, certo? Vocês também com o meu irmão, não, foi da última vez, com o meu irmão, okay. Sim, eu fui 3 vezes à competição dos Young Lions em Cannes, e a última foi com o meu irmão, sim, depois com o João Amaral. E só para contextualizar, Young Lions é uma competição de criatividade, digamos, não é? Para publicitários,
vários copywriters. Até aos 30 anos. Até aos 30 anos, exato. E foste representar Portugal. Portanto, sim, fui no Young Festival Lions de Cannes de Cannes. publicidade, exatamente, sim. Fazer uma série, achas que sempre foi aquilo que tu querias concretizar como humorista? Eu quero fazer uma série? Já desde o início? Exatamente por isso que estás a dizer, vias muitas coisas, já tinhas interesse na área. Sim, eu acho que é o que eu gosto mais de ver também. Não é? Série, não só série, tipo cinema. Só que cinema acho que não tenho. Pá, esse cinema é preciso. Nós fizemos a antestreia, não é? E no Cinema Ideal, aqui em Lisboa. Exatamente, Cinema Ideal. Pá, fiquei muito feliz. Fiquei mesmo muito feliz, pá. E notou-se? Não, eu estava mesmo muito feliz, pá. E acho que, epá, ainda bem que fizemos aquilo, porque, não sei, ver numa sala. Eu vejo no YouTube e se calhar não tenho tanto orgulho como ver numa sala. Numa sala parece que é sério, não é? Sim, parece que é sério. Estava mesmo feliz, pá. E aquilo, só no dia anterior, tipo, pá, o diabo, nós temos que fazer a conversão para aquilo, para o formato DCP, que é o formato que o Cinema Ideal exibe. O cinema e qualquer cinema. E fazer cinema, pá, eu acho que é preciso dinheiro, que nós não temos. É preciso alguma maturidade que eu também... Não, acho que ia fazer uma cagada. Não sei se posso... Pronto, podes dizer, podes. Não ia sair como eu queria. E apesar de tudo, pronto, eu acho que aqui a websérie tira um bocado de responsabilidade. Se bem que eu acho que está com qualidade para televisão. Mas há sempre aquela coisa que a televisão é um bocado mais... Ok, a televisão não é tão a sério como o cinema. Mas sim, sempre foi... Eu acho que, como eu via mais coisas... Se eu estiver na Amazon Prime ou na Netflix e tiver que escolher entre stand-up, entre ver um só stand-up ou um filme ou uma série, eu vou ver um filme e uma série. Por exemplo, agora houve um festival aqui, o Ulfest, de cinema. Eu fui ver 3 filmes ao Ulfest. Eu gosto mesmo, sabe, que ia com os meus pais, sei lá, desde pequeno que ia com os meus pais às Amoreiras, ver 2 filmes por semana. E então sempre sempre gostei mais disso. E pronto, meti-me na série, sim, endividei a agência e a mim completamente para fazer isto, mas pronto, metemos-nos nisso e fizemos. Mas tu dizias ainda nessa antestreia, falavas de um post no Instagram que tinhas feito há uns tempos, que foi curiosamente como nós começámos a conversa no episódio há cerca de 4 anos. Foi exatamente com esse post, pelo que eu percebi, em que dizias que eu fui recuperar. Eu já o arquivei, já o arquivaste, mas portanto... Isso é ainda mais giro, que é, agora esse post só vive nos episódios do Humor à Primeira Vista. Olha, giro, pá. Não é? Giro. É um post que só está ali. Sim. O registro dele. Peço desculpa já teres arquivado, mas vou só recuperar aqui uma parte, que é... Mas tu guardaste aonde? Não, ou seja, eu fui ouvir o episódio, essa parte inicial, porque eu citava uma parte desse post para te fazer a pergunta. Basicamente, o que aconteceu na altura é, eu disse, no dia 25 de outubro de 2018, pouco depois de estreares o teu primeiro espetáculo de stand-up Modo Voo, falavas sobre os últimos 10 minutos do espetáculo nesse post de Instagram. Que odeias, e já lá vamos também falar disso. E explicavas ainda que tinhas sido diagnosticado com transtorno de ansiedade aos 14 anos e escrevias: estou cansado de fazer humor sobre problemas que não tenho, não me interessa se primeiro vem o leite ou os cereais, primeiro vem sempre a ansiedade. E eu perguntava-te, então Guilherme, porque é que são só os últimos 10 minutos do espetáculo que falam sobre isto? Estes 10 minutos passaram a, calculo, 2h30, é isso? E te pegaste neste post e transformaste nesta série? Ou nesses últimos 10 minutos, melhor dizendo? Porra, pá, tu és bom, meu. Tu és bom nestas, pá, fogo. Não sei, o que vai acontecer, o que é que eu estou a pensar? Diz-me. Imagina, se isto foi, quando é que eu vim aqui? Foi 2019. Outubro de 2019. Há 4 anos. Há 4 anos, exatamente. Se correr bem, este podcast vai se tornar já é o mais ouvido do Expresso ou não? Não. É um dos mais. Não, vamos a também não precisamos de... Com a tua estratégia de Reels, isto vai ser de certeza dos mais ouvidos e mais vistos. Mas o que eu acho que vai acontecer é daqui a 4 anos, se correr bem, volto cá, não é? Ou mais cedo, estás à vontade. E tu vais-me dizer uma coisa que eu disse aqui e eu vou-me sentir profundamente agoniado. Sim, okay. E constrangido. Também não é esse o meu objetivo. Não, mas é lixado. Porque mas é normal, não é? Tipo, mesmo eu obrigaste, repara, como tu arquivaste o post, eu tive de ir ouvir, eu a fazer uma introdução e eu a fazer perguntas. E odiei também. Também odiaste o que disseste. Mas eu fico a pensar, será que eu daqui a 4 anos vou arquivar a série? Porque isso foi uma das coisas... Não, mas é que, por exemplo, eu arquivei muitas cenas da série. Nós temos para aí 4 ou 5 dias de filmagem que não vão entrar. Não, mais. Nós filmamos 40 dias. Lá está, eu tenho muita coisa arquivada. E eu, por exemplo, isso estás a dizer, esse post, eu acho que aí queria tocar com o dedo na ferida.
Aqui nesta altura? Talvez. E tipo, para quê, não é? Mas o que é que... Tipo, é Sim. só um puto, tipo, calma, Sim. pá, acalma-te lá um bocadinho. Sim. Não sei, epá. Mas... E nesta altura já tinhas a ideia da série? Só que a cena é, tu aí, pá, como é que eu consegui fazer uma série aí? Mas já tinhas, porque tu dizes mais ou menos. Porque na altura, quando eu te perguntei disto, já Sim. tinhas feito o post há um ano e disseste, eu já me arrependo desse post. E disseste, eu se calhar tenho mais ou menos aqui uma ideia para Sim, abordar mais ou menos isto. Só que não sei, a cena é, tu, pá, eu falava disso, por exemplo, no modo voo. Apesar de tudo, eu não estou a dizer que é mais fácil fazer stand-up, não é nada disso, mas logisticamente é mais fácil. Logisticamente, claramente. Pá, é muito mais fácil de fazeres um beat gajo e um stand-up. microfone. É um gajo e um microfone, E exatamente. luzes, claro. E pronto, mas sim, e tens uma produção digna, precisas Sim, de algumas, sim, mas sim. pá, do que fazeres uma série, é muito mais fácil Sim, logisticamente. não se compara, não se compara. E aí a única forma que eu tinha de dizer isso era com um beat stand-up, não é? E eu acho que não tinha se calhar ainda... A maturidade? Sim, mas e agora tenho? Eu não sei, estás a ver? Não sei, a questão é essa, não é? A questão é essa. Sim. Tipo, nós no fundo estamos todos à procura disso, não é? Pá, sei lá. Mas é interessante, estás a dizer que será que daqui a 4 anos vou arquivar a série? Mas é diferente um post e uma série, não é? Quer dizer, e tu estás a dizer, eu arquivei momentos que gravei. Sim, mas isso é, não os tornaste público, ou seja, gravaste, achaste que Mas é... não, eu estava a gravar com o Rogério e ele estava a dizer, pá, não devias ter publicado isto. O primeiro episódio? Sim, não, nenhum deles. Nenhum deles. Sim. Não devias ter publicado nada. Mas isso é ele também a ironizar, não é? Claramente, ou não? Sim, eu também tenho essa teoria e eu acho que sim. Acho que até é uma estratégia que os humoristas usam de mandar-se demasiado para baixo Sim. pela Sim. quase uma arrogância disfarçada de Sim, insegurança, sim, não sim. é? Mas há tanto tempo que estou com aquilo que eu também só vejo problemas na série, portanto não é por aí. Pois é, tu dizias isso também num post. Só vês problemas na série e tu disseste também na estreia, depois de ver os 2 episódios, Sim. que já querias alterar coisas. E alteraste mesmo de facto coisas antes de publicares? Para o primeiro episódio, há coisas que dão muito trabalho, por exemplo, músicas. Nós tivemos a generosidade de 3 artistas para o primeiro episódio, o Slow J, o Young e o Benjamin, que foram os fixes e quiseram entrar nisto. Depois temos a banda sonora feita pelo Gil Geirinhas, meu primo. É primo, ok. É meu ok. primo, exatamente. Há muito nepotismo nesta série. Sim, pois há. Há muito nepotismo. A minha irmã editou os últimos 2 episódios comigo, fez o making of, fez continuidade e anotação. O meu irmão fez o design de comunicação. Bem. Sim. A minha mulher, o meu filho editou comigo, a minha mulher bateu o texto comigo, Okay. a Margarida bateu o texto comigo, portanto houve muito nepotismo. E também a Margarida também entra no primeiro episódio. Pois entra, a seguir ao carro, não é? Exatamente. Porque é barato, pá, estás a ver? Isto é barato, é verdade, não é barato. Com a família é mais barato. Isto foi a propósito do quê? Já nem me Estava-te a lembro. perguntar. Dos problemas. Exatamente. Pronto, vejo os problemas, lá está, porque passei muito tempo com isto e tenho Mas noção das o que é que fraquezas. alteraste depois da estreia? Nas músicas, por exemplo, o episódio que vai sair esta semana, há uma música que eu ainda não tenho a certeza se posso usar. Ok. E eu tenho que, isto é sempre até ao limite. Ok. Porque- Ou seja, na altura em que as pessoas já estão a ouvir isto, já estreou, já sabes o que é que fizeste. Sim. Mas nesta altura que estamos a terça, portanto o episódio vai sair no domingo e ainda não sabes. Há uma Se podes música que eu não publicar sei se de- posso de- usar e não tenho, eu tenho em stand-by. Mas tenho, tens alternativa. tenho alternativas. Por isso é uma das coisas que em Portugal acho que é. Sim. Não sei, eu agradeço mesmo, pá, Slow J, por exemplo, primeiro episódio, Slow J, Benjamin, Young, que é uma generosidade enorme, eles não viram nada, eles só confiaram. Uhum. E Isso aí é um aval para poderes utilizar a música, é sim, isso? O que sim, eles sim. deram. E Ok. nós pedimos, a maior parte dos artistas foram os bacanos. Houve 1 ou 2 que não foram, que eu não vou dizer os nomes, porque seria deselegante. Mas eu acho que isso é também a parte boa de Portugal, apesar de ser pequeno e ser difícil fazer coisas, depois também há essas sinergias de pessoas que alinham, não é? E que te ajudam. Tive imensos amigos a fazer isto, não é? Imensos, pessoas que entraram neste primeiro episódio, Fogo a Joana Marques, o Pedro Bustrimentos, o Luís Pedro Nunes, Rui Pedro Tendinha, Fernando Alvim, Diogo Batáguas, que pronto, mas é da agência, o Sim. Batáguas pode-se explorar à Bem, vontade. o Batáguas deve ter adorado o guião, não é? Tipo, de repente ele é a maior superstar da comédia nacional na série. Pois é. Foste muito amigo.
Mas na minha cabeça, às vezes se alguma coisa me assombra, torna-se o maior nacional de qualquer coisa, né? Mas eu acho que o Batáguas é dos maiores da nossa comédia nacional, atenção. E não é por ser nada da Kilt, nem nada que eu estou a dizer isto aqui. Sim. Todos os membros da Kilt, aliás, em termos desde a produção até aos artistas. Mas essa generosidade foi boa, pá, facilitou bastante o trabalho. Essa questão do nepotismo, falavas da tua família, isto foi um projeto que contaminou também a família Geirinhas, digamos, tipo irmãos, primos, ou seja, nos últimos anos não só tu estavas a trabalhar nisto, como estavam todos a contribuir. Como é que foi essa experiência de fazer uma série com a família? Porque não é uma coisa que toda a gente possa dizer que pá, a minha irmã editou comigo. Sim. O meu primo fez a música. Pá. Sim. E a música está bué da fixe agora. Está bué da fixe, não está? Eu também acho, pá, também está bué da fixe. Pá, lá está. Eu estava a dizer aquilo que é barato, mas eu também tenho a sorte. Eu acho que eu acho que, por exemplo, a minha irmã atualmente está a editar para aquilo, está a fazer uma data de edições e acho que tem imenso talento. Acho mesmo que tem imenso talento. Eu estou sempre a dizer que na minha família eu sou menos talentoso, mas sou o único que publica. Porque o meu irmão, por exemplo, é um ótimo músico. Pá, o meu irmão percebe imenso de música, só que não faz. Okay. O meu primo também, o Gil, produz muito bem. Pá, o meu primo é engenheiro de som, tirou um mestrado em Londres. Pá, faz, tipo, eu peço as coisas à última hora e ele faz com imenso brilho. Teve comigo a atuar no Nós Alive quando fizemos um arranjo musical. Ele fez coisas inacreditáveis, mas não publica. E eu sou o único que se chega à frente, se calhar pelo... Não sei, quando havia jantares de família, eu como era o mais velho, os meus pais metiam a mim à frente e eu é que tinha que falar com as pessoas. Se calhar eu habituei-me a lidar com essa exposição e eles como iam atrás, o meu irmão e a minha irmã, e diziam, vai tu à frente, Guilherme, fala tu com as pessoas. Se calhar eles levaram isso um bocado para a vida, não é? Não sei. E tu tornaste comediante por causa disso também. Será? Não, mas certamente, não é? Aquela ideia de... o mais extrovertido tem mais facilidade. Mas eu não sou mais extrovertido, pá. Mas eras forçado a ser. Okay. O comediante não precisa de ser, mas ali em palco é forçado a ser. Sim, ok. Quer dizer, também há comediantes que não são extrovertidos em palco e encaram isso como uma persona também. Sim. Bem, já não é concordo com o que disse. Exato, sim. Eu também já disse que há coisas que não concordo e que me arrependi. Mas eu acho que na minha família sou o que mete as coisas cá fora. Porque eu acho que eles... Se calhar eles é que são verdadeiros artistas, porque os artistas, por exemplo, o Rogério também é um verdadeiro artista, o sonho do Rogério é que isto só seja visto por 7 pessoas em Caves, que se fale na Cinemateca. E eu quero que isso passe, isto vai dar num canal jornalista ou numa plataforma de streaming, claro. Eu não me importo. Mas isso é uma ideia que ainda tens? Depois do YouTube levar para um sítio? Eu acho que é impensável eu fazer mais disto da forma que fiz, porque é violento. Porque dormes pouco e pá, tive um filho entretanto e é muito duro, pá, é muito duro. Portanto, eu acho que para fazer mais disto, pá, alguém tem que nos ajudar. Porque isto cenas do pelo e lá, pá, a produção, nós temos um apoio do Garantia Cultura e não importa falar de valores. Tipo, sim. Estou completamente e está no site também já agora. Está no site, nós temos um apoio de 50 mil euros do Garantia Cultura. A série custou-nos sensivelmente um bocadinho mais do dobro disso e o resto foi investimento pessoal e da agência. Eu acho que devia falar de valores em Portugal. Okay. Na boa. Portanto, estás a dizer que a série custou mais de 100 mil euros. Custou à volta disso, sim. E o que eu sinto em relação a este valor é as pessoas que não fazem produção, acho que vão achar que isto é muito dinheiro ou não? Não achas que vão achar que é muito dinheiro? Eu acho que é muito dinheiro e eu não tenho ideia, mas está-me a parecer muito dinheiro. Mas tu disseres alguma produtora que eu fiz isto com este dinheiro, vão dizer que é pouco. As pessoas não vão acreditar. Okay. As pessoas não vão acreditar. Pá, porque repara, só dar um exemplo, tipo 100 mil euros. Sim. Por exemplo, queres fazer uma cena com 1000 figurantes? Queres uma cena com 1000 figurantes? Sim. Cada figurante, quanto é que recebe um figurante? Não faço ideia. Vamos pôr por baixo. Imagina que um figurante recebe 20 euros. Para estar lá 20 euros por hora. Ok. Vamos pôr por baixo. 20 euros por hora. Portanto, teve lá 2 horas, 3 horas. Teve lá 3 horas. Recebeu 60 euros. E eram 1000. Portanto, isto deu 60 mil euros. Sim. Se eu fizesse uma cena com 1000 pessoas... Não tenho, imagina com 100, já gastei 6 mil euros aqui. Não dá para fazer as coisas muito grandes, não é? Com 100 mil euros. Claro. Tipo, as produções de Netflix têm tudo, pá, tem 5 milhões, tem tipo, as produções, pá, não sei valores em concreto, mas pá, eu acho que nós, são 5 episódios apesar de tudo, eu acho que nós, tipo, pronto, houve truques que fizemos mais planos fechados, não abrimos tantas coisas, não é? Defendemos-nos, não quisemos mostrar muito a nossa pobreza. E tinhas ideia que ia ser assim tão difícil? Ou seja, nós sabemos as dificuldades,
Mas diz. Não, diz. Eu não posso interromper, desculpa. Não, senão vamos para o extremamente desagradável. Obviamente que eu, por exemplo, de fora, nunca fiz uma série, não sou do meio, mas tenho ideia que é muito caro fazer ficção e custa muito e é difícil em Portugal. Por exemplo, o Carlos Coutinho de Vilhena, colega e que também já fez séries, até na altura com a Kilt, se bem que a tua é ficção e a dele é um documentary, não é? Certo. E ele dizia exatamente isso aqui no podcast. Gostava de fazer ficção, mas achava que era muito caro e, portanto, fazia essa ideia do documentário meio ficção, meio realidade. Tu, as tuas expectativas para quando partes para fazer esta série deliberadamente de ficção, achavas que conseguias este orçamento, achavas que ias conseguir fazer isto com ele e conseguiste? Ou achavas que ias gastar mais? Como é que foi essa? Eu acho que eu pelo menos eu não consigo fazer melhor com o dinheiro que tive. Não consigo mesmo, não consigo. Se calhar, perguntas a um realizador conceituado, a um Daniel Vieira, a um dinossauro aí da nossa praça e provavelmente conseguem, mas nós, repara, foi a primeira série de ficção que aquilo te fez e é porque eu fiz, não é? Portanto, eu acho que nós arranjámos formas de nos defender. A forma que nós tivemos de nos defender foi, e não tentava falar disso com a equipa, com o Rogério e com o Ricardo, um próprio só o Ricardo também, que se meteu nisto. O Ricardo, eu acho que há poucas agências, não só de comédia, como de música, de tudo, que tenham é quase um mestre de obras que faz tudo e que não nos corta, porque isto, estrategicamente, não é um bom investimento. A curto prazo, pelo menos. Isto claro. Não é, o Ricardo e aquilo não tem interesse nenhum em ter alguém a fazer uma série de ficção que lhes custe este dinheiro e que só vai estar pronta 3 anos depois. Isto é alguém que acredita. E eu acho que não há melhor manager do que o Ricardo. Não acho mesmo. E ele esconde-se sempre atrás das câmaras porque não quer aparecer e não sei o quê, mas olha, fica aqui eu acho que... Produtor executivo da série. Produtor executivo, manager do Batagas, da Luana, do Dário Guerreiro, agora Vitor também Sá, do Vitor Sá, Tiago Almeida, João Pedro Pereira, Manel Rosa. Acho que, pronto, aqui eu digo isto aqui depois no Kilt Room, quando gravarmos no final do ano vou rasgá-lo. Sim. Mas eu acho esta parte eu vou cortar. Vais cortar. Mas eu acho que é muito difícil uma agência que tem que fazer os balancetes no final do ano e ver, ok, o que é que vamos fazer aqui este ano? Guilherme, faz um sol, vem, faz um Tivoli, faz não sei o quê, enche por custo de produção, fazemos as contas, chega ao final rentável. Do ano. Agora, o que vais fazer uma série, vais ajudar estes problemas, eu mobilizei e tenho, eu espero que felizmente a equipa está coesa, porque eu mobilizei muitas vezes a agência toda para fazer isto. Pois. É super injusto, não é? Claro. Se fosse outro comediante a fazer isto aqui, eu passava-me, então, mas está a meter... Está a tirar o agente. Nós somos amigos todos, senão... Mas lá está, mas fazer aqui o que é que nós fizemos? Para proteger isso da ficção. Porque a ficção as pessoas não perdoam. As pessoas não perdoam, tipo, se o som estiver mau. E o som está bom. O som está bom. Em Portugal muitas vezes acontece o contrário. Tiago Galvão, mais um estou só a fazer agora dropping de pessoas, mas o Galvão fez uma coisa mesmo ao detalhe, esteve connosco desde o primeiro até o último dia, eu a pedir alterações, que é muito difícil de ver isto, tipo, eu acho que a cena boa de teres uma equipa pequena é que depois as pessoas envolvem-se, e o Galvão fez na semana antes disto de ir para o ar, estava a fazer alterações e estava a misturar o som, e isso é uma coisa que faz parecer a série mais rica, é teres um bom som. Há uma cena que nós gravámos numa igreja e que vai sair ainda. Vai sair. E essa cena, eu acho que eu podia ter feito aquilo parecer mais caro do que foi. Mas foi das primeiras cenas que gravámos e ainda não tínhamos levado tareias suficientes para perceber como é que isto se faz. Por exemplo, a cena é uma cena que nós queríamos que parecia que aquilo tivesse pessoas. E eu acho que, em vez de tu pensas uma igreja, precisas de 300 figurantes, mais ou menos. E nós não tínhamos 300, tínhamos 50. E eu acho que às vezes podíamos... Ou seja, os 50 figurantes chegam para tu fazeres parecer que estão lá 300. Mas, apesar de tudo, não chega para fazer parecer que aquilo é uma cerimónia grande. Não chega, os 50 figurantes. Como é que poderia chegar? Era, por exemplo, o padre. Nós tínhamos um padre e um acólito. Mas, se calhar, para fazer parecer que era uma cerimónia grande, tu podias ter um padre e atrás dele podias ter aqueles 5 padres que tu vês, cada um com vestes diferentes, tipo um bispo, o arcebispo, e isso já te fazia parecer que a cerimónia era grande. Porquê? Porque estavam 5 figuras de Estado ali, estás a ver? 5 figuras atrás, 5 membros do clero, que faziam parecer que o que estava ali a passar era importante.
e não precisavas de encher 300 figurantes, bastava ter 5. Isto é muito matemático. Sim. Tenho aqui 5 pessoas que fazem o valor das outras 100 porque estão com túnicas e a fazer parecer que aquilo é importante. E eu não fiz isto e arrependo-me. Nessa cena da igreja que ainda não vimos na altura em que sai este episódio, mas pelo que eu percebi houve mais dificuldades até na parte da gravação com o som, não é? Havia um problema com o som nessa altura. Verdade. Tu estás a querer vir buscar uma história que eu contei. Manda lá. Sim, isso foi uma história muito engraçada. Que foi tínhamos um padre, né, na igreja, Henrique Gomes, excelente ator, que depois também fez. Repara, olha, mais uma. Eu venho para aqui só para provar que isto foi barato. O Henrique Gomes, ator, acabou por. Está na ficha técnica acreditado como direção de casting. Porquê? Porque a partir do momento que ele entrou na série, ele era para só ter feito uma pequena coisa e depois ele foi tão bom que vai entrar mais à frente também. Ok. Porque ele acrescentou imenso. Excelente ator. O Henrique deu-nos imensos atores. Nós precisávamos de um ator e falámos com o Henrique. Henrique, um gajo para fazer isto aqui. E arranjou-nos duas ou três personagens que entraram na série. Fixe. Portanto, está acreditado como diretor de casting. E então estamos a gravar na igreja. Muita gente, um dos dias mais caros da série, porque o custo são as pessoas. E portanto tinhas muitas pessoas naquele dia. E tínhamos um timing muito apertado. Não podes filmar o tempo todo na igreja, porque há coisas a acontecer. Tem que gravar a missa das 7. Então estamos a gravar aquilo com a Azaf, um dos dias com que temos de ter mais ritmo, e às tantas lá fora começamos a ouvir berros de crianças, barulho de crianças, parecia um hotel ao lado. Eu vou lá fora e estão 200 putos no jardim ao lado, típico recreio estás a ver, recreio que passas para um jardim escola, recreio putos a fazer aos berros. E agora? Temos que gravar uma cena, são 3 horas de filmagem, que devíamos estar a gravar em 7 e temos putos aos berros. Como é que nós vamos calar os putos? Como é que nós não temos autoridade para calar putos, não é? Não temos autoridade. Então o Henrique, vestido de padre, diz: espera, vai lá o padre. Então o Henrique sai da igreja, vai ter com os putos, com os 200 putos, e com sotaque, assumiu o sotaque de padre mesmo, que não usa na série, aquele sotaque das beiras, que eu não vou saber fazer agora. E crianças, estamos aqui a dar uma missa. Por favor, silêncio. E as crianças calaram-se e nós conseguimos gravar. Porque ele assumiu a personagem de padre e pediu para eles fazer isso, estava-se a celebrar a Eucaristia. Portanto, isto aconteceu. E surgiram mais histórias assim de bastidores, de situações engraçadas, caricatas? Várias, mas agora também estás-me assim à pressão. Concretamente. Mas, por exemplo, cheguei a ir a dias. Esta coisa da condução chegou a acontecer em dias de filmagem. A sério? Sim, até a série foi um trigger para muita coisa, não é? Então isto dá algum trabalho fazer, E portanto... Chegavas atrasado ao set? Não chegava, já saía muito antes. Já saía muito antes a contar com isso. No dia em que foste gravar isso aconteceu-te? Isso foi... não, sabes, foi a única cena em que eu me emocionei a gravar, foi a cena da condução. Sim. Porquê? Não sei, se calhar foi porque foi assim a mais... que era mais, de todas as coisas que eu pus lá, acho que era assim a que estava a acontecer mais vezes. Não estava a acontecer mais. Porque há coisas, sei lá, e quando a transformas em comédia, não é? Sentes de alguma forma que consegui mesmo superar isso. Eu acho que sim. Eu estou muito contente com essa cena em particular. Sim. Tu o que é que achaste? Não, eu também gostei. E tu fizeste essa questão na antestreia. Nós vimos o episódio 1 e 2. Perguntaste se tinham gostado mais do 1 ou do 2 e foi bastante renhido. E eu também estava na dúvida, mas hoje ainda não revi o 2, mas gosto mais do 2, acho que está mais coeso, principalmente aquela ideia do mais uma, não é? A ideia do mais uma da repetição que segue desde o início até ao final do episódio. E essa cena, lá está. Nem que seja só pelo choque de ter visto aquilo, de não estar à espera que aquilo acontecesse a alguém, resulta. Pois, sim, essa novidade, eu acho que ainda podia ter explorado aquilo mais. Lá está. Eu quando escrevemos aquilo, há imensa coisa que eu escrevi, depois já passou tempo. Eu na série vivo sozinho, não é? Eu já tenho um filho, entretanto, não é? A minha relação na série com a namorada, com a Luísa, é um bocado distante do que se passa hoje em dia, não é? Que não vivia. E tu a escrever com o Rogério, como é que funcionava? Vocês escreviam mesmo juntos os dois? Estavam a escrever ou tu mandavas-lhe coisas, ele mandava-te a ti? Nós sim,
as nossas reuniões era sempre lá estar por telefone. Sim. Nós batíamos muitas bolas por telefone entre as 11 da noite e as 3 da manhã, que era a altura em que ele estava... Porque ele é uma pessoa que acorda às 2 da tarde. Portanto, essa é a altura que eu consigo apanhar assim, apto para trabalhar. Que no final, eu quando comecei a escrever isto, já comecei, foi para em 2019. Esses horários faziam sentido. Hoje em dia não faz sentido nenhum. Tipo, hoje em dia eu deito-me à meia-noite. Portanto, hoje em dia já era com esforço. Nós gravámos cenas o mês passado. A primeira cena da série foi gravada no mês passado. Com o PP Rapazote. Exatamente. Com o PP Rapazote, com a Rita Poças, com o João Pedro Pereira, com o João Alves. É que eu acho que foi o conjunto. Eu agora estou aqui a reforçar isto, mas eu acho que o conjunto da dinâmica. Acho que, por exemplo, uma coisa que nós fizemos nessa cena, que eu acho que eu não conseguia fazer no início da série, porque é bem difícil, é uma coisa mesmo bem difícil. O plano do João Pedro Pereira e da Rita Poças, em que eles estão a falar os dois, eles estão sempre os dois no mesmo plano. E eu acho que isso é bem difícil de fazer em comédia, pá. Porque eu não posso cortar. Ou seja, eles quando estão os dois a falar, eles têm muitas falas em que falam um com o outro. Eu não posso cortar de um para o outro para afinar o timing. Ou seja, eles quando estão a dar as falas um com o outro, o timing tem que estar ao milissegundo, porque eles estão os dois no mesmo plano. E isso foi um risco que nós assumimos, que é, isto funciona melhor assim. Mas será que nós sabemos realizar? E será que sabemos entregar este texto assim? Eu nos atores confiava, não confia em nós a filmar aquilo e na nossa escrita, se está boa o suficiente para isso. E acho que as coisas resultaram, porque lá está, porque foi o último dia de filmagens e conseguimos metê-los nos dois. É que isto é um pequeno pormenor que eu acho que por acaso fez diferença. A não metê-los em planos opostos, não é? A meter a câmara fechada em cada um e depois a montar em cena, porque eu acho que aquilo tem mais graça se eles estiverem os dois a falar como se o outro não estivesse ali ao lado e estão os dois no mesmo plano. Eu acho que isso acrescentou bastante. Sim. E depois o João Alves que fez de nervoso. Junior Podcast Activation Manager. Exato. Fez otimamente pessoa nervosa. Pois fez. Fez otimamente. Uma das coisas que aparece nesse primeiro episódio é tu, por exemplo, a pesquisares o teu nome no Twitter, a pesquisares o nome de uma pessoa que tinha feito um mau comentário ao ADN de Leão, certo. Não é? Isso é muito verídico, ou seja, isso é algo que acontece? Sim, mas acho que não é uma coisa muito específica acho que é transversal ao humor, não é? Ou não? Ou achas que não? É capaz. Tu quando fazes isto não vais pesquisar Gustavo Carvalho no Twitter? Não, Gustavo Carvalho não, mas às vezes o nome do convidado sim. Ok. Sim. Mas olha, isso mostra alguma... Não, porque Gustavo Carvalho não vão falar, mas se calhar disseram, pode elogiar boa entrevista Sim, mas normalmente não dizem o nome. Nem queres, se calhar, que isso aconteça, não é? Não, está tudo bem se disserem. Até agradeço se eles elogiarem, está tudo fixe. Não, mas, ou seja, normalmente se comentarem alguma coisa é porque ó, Geirinhas disse qualquer coisa. Certo. Ou seja, é mais nesse sentido. Ok. Mas tu costumas fazer isso? Sim. Eu acho que devia fazer menos, sim. Ok. E como é que pensaste na forma de... Porque há ali uma cena, principalmente, em que isso é uma grande parte. Quando estás na cozinha. Isto no primeiro episódio. O mostrar a personagem ao telemóvel é uma coisa que às vezes não resulta muito bem. Sim. Por exemplo, às vezes vemos nas novelas, etc. Curiosamente, o Bo Burnham fala disso quando faz o 8th Grade, que foi o filme que ele escreveu e realizou, que é ele, e fala de uma adolescente que está na escola a lidar com problemas de integrar-se socialmente, digamos assim, e ela passa muito tempo a fazer scroll e ele criou ali uma forma de que gostava para representar ela a navegar nas redes sociais. Sim. Como é que foi também ele até só punha a ser uma coisa muito literal, não é? Exatamente. Tu estás a tentar ofender-me a dizer que não estou a tentar ofender. A pessoa que eu mais respeito do humor internacional, Bo Burnham, fez uma opção estética oposta à minha. Diferente, sim. O que eu fiz... mas tu pensaste nisso, certo? Claro pensaste no Bo Burnham. Pensei, claro. Claro que pensei. Sabes que eu acho que aí, imagina, eu acho que... Como é que eu estou a responder a isso? Primeiro, eu acho que os grafismos acrescentam bastante valor à série. Feitos pelo Sandro Garcia, mais uma pessoa que ajudou nisto, e acho que a forma como estão feitos acrescentam. E há muito aquela coisa há uma regra da realização que é não deves mostrar as coisas, ou seja, deves mostrar o telemóvel e não mostrar grafismos do que se está a passar. Tipo, é mais cinematográfico mostrar as coisas, tipo, ou seja, veres as coisas e não inseri-las.
Mas eu se calhar, como escrevi isto com uma pessoa sobranceira e pedante, que é o Rogério, que gosta das coisas assim, e eu quero contrariá-lo, se calhar eu fiz questão de pôr os grafismos porque... E ele não queria, o Rogério. Não, eu não o ofendei, ele disse que não o ofendei. Okay. Eu acho que os grafismos contam uma história também, ali. Tipo, ou seja, aquilo... Não, acrescenta, claramente. Eu acho que aquilo, o que está ali, tem valor para... Vou dar, por exemplo, concretamente desse primeiro episódio. O comentário que eu estou a ver ali, mais à frente, aquele comentário é uma setup. Aquilo que diz lá nesse comentário é uma setup para uma coisa que eu a seguir vou... não é? No final, quando eu estou no Comedy Club, há uma cereja no topo do bolo que é recuperar esse comentário. Portanto, aquilo acrescenta valor. Eu acho que acrescenta, para mim pelo menos. Valor narrativo. Para mim acrescenta. Sim. Se não acrescentar, e eu já vi o primeiro episódio e já vi lá um grafismo que não acrescenta valor, por exemplo. Quer dizer, não acrescenta, por exemplo. Pode ser só uma piada naquele momento. Não, vou dizer porque é que acrescenta. Então, mas qual é que é? Há um grafismo que é eu a chamar um Uber. Eu acho que isso acrescenta valor. Porque no segundo episódio 2 nós vemos que, mas quem só viu o primeiro episódio, aquilo está lá e é desnecessário. Sim, mas... E eu pensei, eu estava a ver aquilo e pensei, ok, porque este grafismo não faz sentido aqui nenhum, só faz sentido se vês o segundo episódio. E uma pessoa que só veja o primeiro episódio vai achar que isto está aqui e que seja, lá está, uma pessoa que seja um crítico entendido, não é? Que tipo, vai dizer, aí, olha-me este gajo aqui a dar tudo, a mostrar que ele está a chamar o Uber, porque é que ele precisa dizer que ele chama o Uber? E pronto, e preciso porque eu quero contar no segundo episódio que isto acontece. Mas sim, acho que acrescenta bastante valor. E gostei muito dos grafismos, do resultado final, de toda a paisagem virtual à volta do que se passa dentro dos telemóveis, acho que acrescenta bastante valor. Porquê? Porque eu passo bastante tempo obcecado com o que se passa nos telemóveis. Claro. E isso foi uma forma de eu meter na cabeça do Guilherme o que ele está a ver. Normalmente peço para as pessoas trazerem um certo, seja de stand-up, normalmente, ou de outra coisa, como já te pedi isso no episódio que gravámos há 4 anos, desta vez, e há cerca de 5 minutos pedi-te para escolher. Vamos deixar aqui. Para pedir a alguém obsessivo é uma coisa muito boa. Exatamente. Portanto, o Guilherme está, neste momento, odeia-me, e eu pedi-lhe para escolher um certo de uma série de que ele gostasse, tendo em conta também. E no final, eu vou escolher um certo de Vai Correr Tudo Bem. Então eu vou ser... Eu não vou ser muito inovador, porque vou escolher uma série que acho que está a ser assim, é badalada, não é? Porque está toda a gente a falar, que é o The Bear. FX? FX, exatamente. Está na Disney Plus. Eu vi na Disney, exatamente, na Disney Plus. Já tinha gostado bastante da primeira temporada, que era assim claustrofóbica e tinha aquele registro mais frenético da câmara a abanar dentro da cozinha. Mas eu acho que a segunda temporada ainda é melhor. Subscrevo também. Concordas? Sim, muito. Mas é preciso, olha, por exemplo, é preciso fazeres uma primeira temporada daquelas para depois teres elasticidade e tipo, olha, agora vou mostrar às pessoas. Sim. Tivemos a ver só tipo o caos, caos e agora, espera, o que é que está por trás disso? Calhar, exato. Porque se tu visses aquela primeira logo, eu acho que não ia bater tanto. Havia. Quer dizer, pronto, também as histórias foram-se desenvolver, portanto isso era inevitável em termos de narrativa, não é? Mas portanto, há aquele episódio que toda a gente fala do Natal. Curiosamente é o episódio do Natal, sim, não vou ser inovador nem no episódio. E eu acho que esse episódio está todo. É o 5º episódio, se não estou a erro. Acho que sim. Esse episódio dá bastante contexto. Sem ser demasiado, ou seja, não mostra tudo, mas mostra uma cena específica, uma cena de uma ceia de Natal em que o Carmy está com a sua família e percebes de onde é que vêm algumas das trevas dele, dali daquele caos também, porque a própria, não é só a cozinha que é frenética, que é caótica, a própria ceia de Natal dele tem isso, tem esse caos e a coisa dos, como é que se chamava o prato? Os Three Fishes, não é? Three Fishes. Acho que era isso. Mas recomendo a toda a gente ver o The Bear, que é provavelmente, eu não sei, mas eu não lembro. Mas dos últimos anos também acho que sim. Succession também, muito bom. Mas The Bear é melhor, pá. Eu acho o The Bear melhor. Gostas? Eu acho que é mais fácil de ver também. Achas The Bear mais fácil de ver? Acho que sim. Pá, eu não sei. Eu acho que sim. A sério, pá, se és uma pessoa para ver a primeira temporada... ou seja, o frenético não é também... É preciso ter predisposição para ver aquilo. Sim, não, mas eu, apesar de tudo, acho mais difícil às vezes acompanhar aquilo tudo de Succession. Ou seja, o ritmo não é frenético, não é? Mas são tantos detalhes de relações e poder sobre... Mas em Succession acho que só é suposto nós percebemos 30% do que eles dizem. Tipo, a linguagem não interessa. Não interessa. Não, eu gosto tipo de... eu gosto bem que as séries me façam... Tipo, agora vive o Napoleão, por exemplo, que é uma que toda a gente anda a dizer mal. Isto agora já está lá. Gostaste? Desculpa lá. Eu gostei. Eu gostei porquê?
porque aquilo tipo parece caro. E eu gosto de ver coisas caras. E tem que ser caro, não é? Não, mas podes fazer coisas caras, mas com bué de efeitos especiais sim. e bué de Está tudo realista. explosões. E tipo, os gajos estão a filmar em sítios caros, com tronos e com merdas que foram mesmo caras de fazer. E com boas roupas, e eu gosto disso, pá. Eu gosto de ver coisas assim, tipo... E até me ri. Eu gostei do Napoleão. Ok. Então vamos ouvir... Mas não é o Napoleão que estamos a falar, estamos a falar do The Bear. Vamos ouvir um cheiro então selecionado pelo Guilherme da série The Bear, neste caso segunda temporada, episódio 5 ou 6, um episódio especial de Natal. I'm so grateful for this beautiful meal. And Donna, what an incredible job Donna did. And I could hear in there, it sounded very hard, and it's just gorgeous. And is he still holding the fork? Sure is. Yep. Okay. Listen. Everyone's asking what is the 7 fishes, or why do we do it? And I think I know what my definition is. As soon as I think of it. Vamos aqui voltar ao modo de voo durante uns minutos, porque, aliás, tu foste à Mega Hits e até te perguntaram isso. O Alexandre Guimarães perguntava-te, no site diz lá que em breve ias ter um espetáculo de stand-up, acho que era mais ou menos isso que ele dizia. Tu até me disseste outra coisa numa reportagem que eu fiz sobre o modo de voo, na última sessão, na altura em Carcavelos, se não estou em erro. Não lembras-te disso? Lembro, sim. Por favor, não me digas que não. Lembro. Mas tu dizias na altura que até já tinhas pensado o conceito para o próximo espetáculo de stand-up. Pá, que idiota. Pensados. Que idiota, pá. Não tem mal nenhum, uma pessoa já na altura. Passados de, portanto, isso foi 2019, 2020, tenho ideia. Passados 4 anos, não voltámos a ter Guilherme Geirinhas com o espetáculo de stand-up. Foste continuando a fazer esporadicamente. Obviamente focaste na série. Sim. Mas como é que fica a tua relação com a stand-up comedy depois desta série? Queres voltar? Não queres voltar? Encontraste um caminho diferente que queres explorar? Sim, pá, não. Sim, ainda nem pensei nisso, sabes? Não pensaste? Não. O Ricardo quer muito, estás a ver? Porque agora precisamos de pagar as contas, não é? Sei lá, se pudesse pagar as contas a fazer mais coisas destas, gostava mais, acho eu. Acho que gostava mais. Eu vou fazendo. Pá, imagina, a minha relação com o stand-up atual é. Eu faço alguns corporativos. Olha, por exemplo, pagámos. Uma forma de pagar sítios onde filmámos esta série é fazer os corporativos nesses sítios. Estou a falar sério, não, isto é uma troca. Deixam-te ir lá filmar. Sim, por exemplo, empresas deixam-nos filmar num sítio e em troca faz um. Foste tatuar ao Campo Pequeno, ouvi dizer. Como é que sabes? Como é que fazer? Já fiz um Campo Pequeno em stand-up, mas não foi em corporativo, mas sim. Ou seja, vou fazendo isso e estranhamente para mim fazer corporativos pá, eu gosto até, pá, eu sinto-me bem tipo, a fazer aquilo, gosto. Sim. Mas ou seja, por exemplo, o Carlos, vou voltar aqui a pegar no exemplo do Carlos Coutinho Vilhena, até, portanto, colega de Boomerang, portanto não vejo porque não. A relação dele com o stand-up tinha, se calhar ele queria explorar outras coisas agora, nesta fase, não é? Tu sentes um bocado o mesmo, de que agora estás numa fase que queres explorar outras coisas? Eu não sei, eu ouvi o Carlos a dizer isso, acho que ele estava a falar em palco, não é? Exatamente, em palco, ou seja, porque ele agora está a fazer uma peça de teatro. Sim, eu fui ver, ótima peça, também gostei imenso. Aliás, do último ano, acho que foi das melhores coisas que vi em cena. E também toca em alguns temas até. Sim, toca. Da tua série. E se bem que ele fala uma coisa mais depressiva. Sim. Eu acho que eu associo sempre uma coisa depressiva mais o medo de coisas que já aconteceram. Eu tenho sempre medo mais de coisas que vão acontecer. Acho que tem essa diferença. As duas coisas. Eu nem estou a pensar no palco, estás a ver? Pois. Eu nem estou a pensar no palco. Mas tu gostas de fazer stand-up? Pá, há contextos muito específicos para eu gostar de fazer stand-up. Ok. Depende, por exemplo, fizemos o ADN ao vivo. Eu adorei. Eu adorei fazer o ADN ao vivo, o que fizemos lá. Aquilo não é stand-up. Eu não vi, mas adorei, mas também estava muito angustiado. Tipo, eu emagreci. Eu desde que fiz, tipo, nesse mês, antes do Coliseu, emagreci 6-7 quilos. Para fazer o ADN? Não foi para fazer, eu não quis emagrecer, repara. Eu não quis emagrecer. Ok. Não, achei que estavas a dizer. Eu sofro muito, pá. Eu sofro muito. Portanto, ansiedade. Sim, ansiedade, intestinalmente, pá, sofro muito mesmo. Okay. Achei que estavas a dizer numa de, pá, não estava confortável com a minha imagem na altura e quis perder 6 quilos. Não, nada disso. Não, mas eu acho que fica melhor, por acaso. Mas não, pá, eu sofro um bocado, e então... mas depois gostei bué. Tipo, eu acabei aquilo e disse, tenho que fazer um solo.
pá, acho que correu muito bem para a minha expectativa. Sim. Imagina, a minha expectativa, um diálogo, vai sair o segundo episódio, já saiu. Um diálogo que eu tenho com a Luísa no segundo episódio é que eu tenho uma desculpa ensaiada que é para o caso de fugir de palco e dizer que me caiu uma lente. Tipo, isto é uma coisa mesmo que eu tenho ensaiada. E curiosamente na estreia caiu uma lente. Tipo, é graça. Tipo, eu entrei em palco e caiu mesmo uma lente. Aquilo nunca me tinha acontecido. É uma coisa, não é? Um misticismo de... Sim. Foi incrível, foi mesmo giro. E eu vou sempre para o modo voo ao vivo, para o ADN ao vivo, a achar, a certa altura eu vou ter que dizer, malta, desculpem, vou ter que ir à casa porque uma lente, só para simular, que foi um ataque de pânico e tive que fugir. E depois as coisas correm bem, não é? E tenho que chegar a casa, escrever, tipo, para me lembrar, porque senão esqueço-me, tipo, olha, isto correu bem, conseguiste, tal, claro. No meu diáriozinho, escrevo que correu bem. Não sei, eu gosto mais do processo, apesar deste processo também, por exemplo, para fazer a série, foi uma tarefa também, mas eu tiro mais partido desse processo. Tipo, claro. Estar aqui, pá, escrever. E estás mais envolvido em várias coisas ao mesmo tempo, o que te permite às vezes, ou seja, se tens um obstáculo no guião, vais pensar um bocado na realização. Se tens um obstáculo na realização, vais pensar na direção de atores, qualquer coisa desse género, não é? Sim, é verdade. E estás rodeado de pessoas, não é? O stand-up, apesar de tudo, é uma coisa muito isolada, não é? Claro. Mas a escrita não me incomoda também no stand-up. Não sei, eu acho é que também, eu não sei, eu nem sei responder a isto, porque eu acho que ainda estás a descobrir. Ainda estou, sim. Eu acho que eu nem consumo o suficiente de stand-up para sequer ter quase uma cultura. Eu acho que é preciso uma cultura. O Scorsese há uns tempos estava a dizer, tipo, deu uma lista dos filmes todos que toda a gente devia ver, qualquer realizador devia ver, e ele até acho que ele tem uma masterclass em que fala disso. Sim. De ver coisas antigas, para teres uma bagagem no fundo e fazeres coisas novas tendo em conta o que já foi feito, e eu nem tenho isso no stand-up. Tipo, eu não tenho isso, eu não vi, eu acho que não vi muita coisa. Em Portugal tento ver tudo, mas falta-me esse, porque se calhar, pá, como sempre foste vendo mais séries, mais séries, mais filmes, tens essa tendência. Tenho isso, e portanto o stand-up neste momento está em banho-maria. Uma das coisas que falámos mais no início era a ideia de retratar estes transtornos, estas ansiedades com comédia. Uma das coisas que o Ricardo Araújo Pereira disse no último episódio que gravei com ele era a ideia de o comediante precisa de anestesiar o coração para falar dos assuntos, ou seja, não, os sentimentos são inimigos da comédia, digamos assim. Quando finalizas a descrever a série, como és, lá está, ou seja, no mês passado foi no mês... fomos escrevendo sempre, sim. Mas houve assim um primeiro draft, sim, acredito, sim, não é? Sim. Já há muito tempo, não é? Lá está, essa parte de obsessividade, acredito também tenha existido na escrita de deixa lá ver, confirmar se está tudo bem. Houve uma fase em que se calhar tocavas mais com o dedo na ferida e depois outra em que percebeste, ou seja, houve essa evolução, houve esse anestesiar do coração durante o processo da escrita? Sim, houve, acho que sim. Sim. Mas chegou a haver um momento em que pensaste, isto como está gravado, ou isto como está escrito, falta aqui um distanciamento, falta aqui uma perspectiva mais humorística? Epá, acho que não. Não chegou a esse ponto. Acho que a premissa sempre foi... Sim, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que estão mais bem escritas, que são poucas, não vou fazer esta aqui, não é de estar sempre com autodefesa, mas demasiado humilde. Não é só uma defesa, sim, só para não querer. Eu acho que é de responsabilizar-se. Não é? Claro. E não sou o primeiro a usá-lo aqui, por exemplo. Não. É uma coisa. Há pelo menos uma por episódio. Uma por episódio, não é assim? Mas é só desresponsabilizar. Acho que é a cena que o Rogério mais gosta até de que nós escrevemos. Ele ainda gosta de menos coisas do que eu. É a cena pronto, não faz mal aqui. Pronto. É a cena dos pais do Guilherme. Que é uma cena que ainda vai aparecer, sim, e que foi escrita em específico para 2 atores que nós soubemos que queríamos escrever para eles, queríamos muito que eles entrassem, e eles entraram os 2 e portanto sabíamos exatamente a voz que eles tinham, que é importante às vezes saberes para quem é que estás a escrever. Não queres dizer quem é que são os atores? Posso dizer, o Gonçalo Waddington e a Carla Maciel, que ainda por cima são um casal. E portanto combinou. Era Gonçalo Waddington, uma boa contratação. Epá, o Gonçalo é inacreditável, sim. Já desde dos tempos da Odisseia que adoro o que ele faz. Exatamente, sim, não. E a Carla também, pá, e lá está, foi muito mais fácil porque fazem no fundo, fazem de meus pais e são um casal na vida real. Mas também. Estavas a dizer, nessa cena o que é que... Não, nessa cena, eu acho que essa cena, estavas a perguntar isso do humor eu acho que essa cena
tem graça, mas tu não vais rir à gargalhada. Ou seja, vais fazer o tal fungar, não é? Podes fazer isso. Sim. Mas... You exhale out of your nose, como dizia o Warner. Exatamente. Ou seja, mas não é uma cena... O gancho acho que é sempre humorístico, mas não é uma cena que tenha aquela métrica não é? de riso, de quase sitcom, não é? É um dramedy. Isso estás tu a dizer, não sou eu que estou por essa. É uma série, é uma websérie. É uma websérie para o YouTube. Vou-te responsabilizar novamente. Mas eu acho que estava bem escrita, e acho que foi só tipo, o pensamento. O pensamento foi o que é que nós queremos. Acho que o pensamento nas últimas cenas foram aquelas que já lá está. Depois levámos algumas tareias de coisas mal escritas e de coisas mal produzidas e mal realizadas. Foi o que é que nós queremos dizer? Ok, então queremos dizer aqui que a mãe é isto e que o pai é isto, sobretudo. E tipo, o que quisemos passar ali foi exigência e pose. Pronto, um representa a exigência, outro representa a pose. Como é que tu podes ser engraçado com estas duas coisas num diálogo que faça sentido numa família? E pensar, ou seja, não pensámos tipo, isto tem que ter graça. Não, ok, o que é que queremos dizer? E agora vamos, a partir daí, pronto, não sei se é este o processo ou não, nós não tínhamos escrito nada até agora para nenhuma série, mas isso ajudou-nos, tipo, depois, olha, isto agora vai fluir, isto agora vai. E às vezes se calhar estás preocupado em, tocar com o dedo na ferida, ou em ter graça, nas duas, tipo, estás preocupado com as duas, até te pode atrapalhar, porque depois estás a meter graça onde não é suposto ter, se calhar, e estás a meter drama onde não é suposto ter, não é? Então é só, o que é que queres dizer? O que é que queres dizer, primeiro? E depois constróis a partir daí, de acordo com a ideia que tinhas para aquilo. Claro. O Ricardo Araújo Pereira faz uma participação nesta série. Eu já ouvi dizer que é uma participação interessante. Quem Portanto, é que disse isso? Vamos só abrir o apetite, não revelando. Como é que fizeste o convite ao Ricardo não, convidei especificamente para isto? Por e-mail. Presumi que ele também fosse uma pessoa antiga como o Rogério, que é por mail, e portanto convidei-o por mail. Mas tiveste que explicar, olha, a ideia é isto, certo? Mandei-lhe logo o guião, acho eu. Mandei-lhe logo o guião. Não sei se ele leu, mas devido... Zero relutância a aceitar, ou seja, foi logo assim... Sim. Não senti... Imagina, a única coisa que... o Ricardo deve ter imensa coisa para fazer, não é? Portanto, tem a agenda dele para agilizar o dia de filmagem. Tivemos que tentar uma ou duas datas, mas nunca senti que ele não quisesse entrar. Agora, não sei se foi porque gostou do guião ou porque nem o leu. Pode ter sido porque nem o leu. Mas pronto. Mas depois o Ricardo chega ao set e é tipo uma pessoa super disponível, não é? Parece tipo, sei lá, podia, pronto, tipo, ele não precisa daquilo, não é? Não precisa daquilo. Estava-nos a fazer um favor, não é? E chegou e tipo, sei lá, foi com a mesma disponibilidade. Se calhar foi um ator que estava tipo a fazer que aquilo era uma coisa importante porque ainda não tinha feito nada, não é? Isso é fixe, não é? Tipo, tu de repente estás ali, tipo, ele pediu, é perfeccionista, pedir, não, agora podemos fazer mais um take. Há um episódio que era importante ele aparecer, até para dar alguma... Para dar credibilidade ao que nós estávamos ali a dizer. Eu adorava, o Ricardo para mim tipo, é grande referência. Sim. Foi o meu professor, posso dizer isto, não é? Foi o meu professor. Tu contaste essa história? Ali? Ciências Sociais e Humanas. Sim. Portanto, para mim foi logo tipo, era das pessoas que eu queria mesmo ter nisto, e pronto, foi uma sorte, olha. E arranjaste bastantes... não só atores, mas humoristas também. Já dissemos a Joana Marques, por exemplo. Isto é sempre engraçado estar a falar das pessoas, parece que estamos a bajulá-las, mas ao mesmo tempo não queremos, não é? Mas... Apesar de tudo, aceitaram o teu convite. Portanto, sim. Se calhar merecem um... Sim. Mas não sei se às vezes também... Imagina, isto é um convite ingrato que é. Porque será que eles... Como é que se rejeita um convite? Tipo, eu não sei rejeitar. Não, certamente sabes. Falas com o Ricardo mas por exemplo, o Ricardo, agora estavas a falar do Ricardo Manager. O Ricardo estava a falar do teu manager. Mas o Ricardo é que responde aos e-mails. Portanto, ele nem pode mandar para outra pessoa, não é? Tipo, como é que ele fazia, não é? Se calhar nós entalámos-lo. Se calhar foi tipo, olha, temos aqui isto e ele teve que aceitar. Tu dizes uma coisa uma vez no teu podcast com o Miguel Luz, falavas de uma coisa que eu até já usei algumas vezes e memorizei isso, que era, nós estamos a ver um filme do Tarantino. E nós vemos um frame e percebemos que aquilo é um filme do Tarantino. Sim. Mas há uma grande equipa a trabalhar naquele filme e não é necessariamente o Tarantino que está a segurar na câmara. Às vezes até pode ser. Que ele é maluco para isso. Mas o Tarantino pega na câmara. Sim, e está atrás da câmara. Sim. Mas se pensarmos nisso com vários realizadores, não é? Nós vemos que aquilo é um frame do Tarantino, mas não, ele conseguiu explicar a ideia dele
um grupo muito grande de pessoas para aquilo parecer um frame do Tarantino. E como é que foi essa primeira experiência também de realização, do ponto de vista de explicares, achas que conseguiste passar bem? Pá, certamente não tens ainda uma estética Guilherme Geirinhas como o Tarantino, não é? Peço desculpa, não estou a dizer isso. Seria um salto lógico gigante dizer isso. Sim, mas certamente tentaste ter uma identidade visual na série. Sim, atenção, a identidade visual, isto deve-se muito também a Gonçalo Miranda, co-realizador. Exatamente. E a parte estética sobretudo vem da cabeça dele. Depois também nós tivemos também, mas sobretudo do Gonçalo e do Carlos Fernandes também, que fazia a fotografia com ele. Depois tivemos também o Carlos Miranda, que foi outro realizador que fez uma cena, curiosamente a cena dos pais, que foi feita por ele. Especificamente só essa cena feita por ele? Sim, okay. só essa cena, sim. Mas é o Miranda, também, portanto fica... eu acho que aí... eu ainda só fiz uma coisa, portanto só podes ser que tens uma identidade se fizeres 3, 4, 5, não é? Sim, mas esse desafio de tentar explicar a tua ideia a pessoas de iluminação, de cenário, de... Não, acho que há algumas ajudas, por exemplo, mais uma pessoa, o André Pega, é porque é impossível tu falares do André Pega, que fez a cor, que acho que em termos de ficção foi a primeira coisa que ele fez muita coisa em videoclipes, já tinha feito bastantes coisas, e ele já tinha feito uma curta-metragem, eu conheço, porque é da ESC. Que curta é que ele tinha feito então? Não me lembro do nome, eu conheço porque estudámos na mesma faculdade, não me lembro do nome, mas era fixe. O André Pega foi uma das pessoas que acho que garantiu isso, garantiu que há uma coerência, e muitas vezes nós, quando estávamos na sala de cor a fazer a afinação final, há cenas que a cor está pior para haver uma coerência, e de repente, se fores ver, eu acho que tu vês qualquer plano da série e a cor está coerente, e isso para nós era importante, e isto veio da cabeça do André. Já agora a curta chama-se Metanoia. Essa coerência é difícil, porquê? Porque tens muita gente a trabalhar, não é? Tens muita gente a trabalhar nisto. E se calhar essa parte, depois a curadoria, não é? E se calhar cabe-me a mim tentar que, então, porque eu falo com o Galvão, falo com o Pega, falo com a Margarida, falo com o Ricardo, e tentar, tenho que tornar isto uma coisa transversal, não é? Para, sei lá, por exemplo... estarem em sintonia, claro. Sim, exatamente. Mas isso é bem difícil, não é? Claro. O que tu queres é... Olha, o Ricardo, por exemplo, falando nas aulas dele, ele tinha um exercício nas aulas de escrita de comédia, que era... Eu já não lembro como que era. Ricardo Pereira, nós estamos a falar do manager. Exato. Tinha um exercício que nós fizemos, que era um exercício excelente. Que era... um exercício excelente, não, que era... Ele mostrava um sketch que era recriar o acho que foi, não sei qual era, de um programa, será o Saturday Night, não sei, Saturday Night Live, não sei, será lá, não sei, era num programa de assim, de tipo talk show, que recriaram um sketch que era o Drácula, a versão do Drácula, se fosse realizada pelo Woody Allen. E então era o Woody Allen, era tipo um Drácula mas deprimido, neurótico, que tinha na cidade, estás a ver, que tem aqueles planos Nova cidade, Nova Iorque, e eu gostava daqui a 20 anos que se calhar desse para fazer tipo o Drácula versão de Guilherme Geirinhas, estás a ver? Mas isso é muito difícil, mas isso é muito difícil. Claro. Isso é o auge do diretor. Exato, sim. Tu olhas para um filme e percebes. O que é que tu vês da identidade? Vês alguma coisa? Não me digas que não, pá. Não sei. Também ainda só vi 2 episódios, Guilherme, pá. Pois é, pá. Agora meti entre a espada e a parede. De identidade. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que isso se calhar é um trabalho mais de cor, até de uma certa paleta de cores que se nota. Sim, a cor tem, mas não é? Eu acho que em Mood há uma coisa que eu pedi sempre aos atores. Foi, no fundo, o Rogério também insistia muito nisto, e acho que estávamos super alinhados nisto, que é, eu pedia quase todos os atores para falarem depressa e para falarem como se as outras pessoas não tivessem, como se não tivessem interessado no que os outros estão a dizer. Porque eu acho que as pessoas na realidade não estão interessadas no que os outros estão a dizer. E portanto, na série, a primeira cena, o Pepe Rapazote, por exemplo, ele não está interessado no que os outros estão a dizer, nem os outros estão. Sim. No segundo episódio, a Teresa, minha manager, não está interessada no que o Guilherme está a dizer. E a única pessoa que está interessada no que os outros estão a dizer é a namorada, e o próprio Guilherme, quando está na presença dos outros, lá está, por ter medo. Claro. Mas pronto, eu acho que isso se calhar é a única coisa de identidade, que é, falem depressa, que não é uma coisa muito exigente, falem depressa só porque, mas porque eu gosto, porque as pessoas na realidade falam depressa, nós falamos depressa, não é? Sim. E se calhar... E ninguém quer saber do que estás a dizer. Exatamente, sim.
O Guilherme Geirinha está no Instagram em Guilherming, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do Tomás Almeida, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quartas. Guilherme, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Esqueceste de dizer que também os episódios estão no YouTube. E os episódios estão no YouTube também, sim. Que é para o que viemos. E há um site também. Há um site. Vai correr tudo bem. Para pagar as contas. .com. Para pagar as contas. E vais disponibilizar também conteúdos extra. Exatamente. Que depois as pessoas podem ver. E, entretanto, estes créditos ficaram demasiado grandes. Guilherme, até um dia. Obrigado. Obrigado. Now the show is done. I hope that you had gut trembling or something resembling fun. And if you watch this thing alone, you probably didn't laugh, but maybe a few times you exhaled out of your nose. But if you hated it, that's fair. But either way, could you find a little more time for a parting questionnaire? On a scale from 1 to 0, are you happy? 'Cause you're on your own from here, so are you happy? Geirinha! Foda-se, que susto! Estás aqui a fazer, Jorge? Os meus parabéns! Então, tu acabaste de atropelar uma velhinha na passadeira? Na passadeira? Não estava ninguém na passadeira. Voltaste para trás para confirmar? Não preciso confirmar. Então voltas para trás já. Não preciso confirmar. Guilherme, não preciso confirmar. Voltas para trás já. Eu não magoei ninguém. Magoaste-me a mim. Não. Magoaste-me a mim porque não me estás a ouvir. Tu só me tens de ouvir porque tu confias em mim acima de tudo. Tu tens de ir para trás para teres a certeza que não atropelaste uma velhinha. Ok. Vamos voltar para trás. Não vamos. Eu não preciso voltar para trás. Precisas. Jorge, eu não preciso voltar para trás, eu confio em mim. Estás-me a magoar a mim que não estás a ir para trás, está uma velhinha a morrer por tua culpa! Ok. Vou voltar para trás. Estou a voltar para trás. Jorge, estou a voltar para trás. Vamos, pronto. Estamos a voltar. Jorge! Ok, está tudo bem, Guilherme, está tudo bem. Ok, olha para ele. Num cruzamento agora, vou olhar para os dois lados. Cruzamento e pisca. Esquerda. Estás a ver, Guilherme, tu quando queres, Guilherme, tu até conduzias um híbrido. Isso.